Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus. Palavra essa que nos encoraja, palavra essa que nos dá ânimo, sobretudo, reanima a nossa fé. Hoje, dia 11 de janeiro, estamos aí vivenciando a terça-feira da primeira semana do tempo comum. E vamos refletir hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo do 21b ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seus ensinamentos, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? O ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a ação demoníaca escravizava e escraviza e aliena o homem, impedindo assim de pensar e agir por si mesmo. Por exemplo, ideologias, propagandas, estruturas, sistemas e etc. Outros pensam e agem através deles. O primeiro milagre de Jesus é fazer o homem voltar à consciência e à liberdade. Só assim o homem pode segui-lo. Perceba, caros irmãos e irmãs, que Marcos não diz qual era o ensinamento de Jesus. Contudo, mencionando junto com a ação de cura, ele sugere que o ensinamento com autoridade repousa numa prática concreta de libertação. Com sua ação, Jesus interpreta as Escrituras de modo superior a toda a cultura dos doutores da lei. Portanto, caros irmãos e irmãs, percebemos assim que essa frase dita pelo demônio: "Que quer de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Então perceba que, com estas palavras, aquele homem insultava Jesus e o desafiava a tomar uma atitude. Jesus não era benquisto no meio dos judeus. Por isso seria assim muito natural que alguém fizesse aquela interrogação sem despertar admiração. No entanto, como nas sinagogas eram locais de adoração, local de oração e aprendizado da palavra de Deus, chamamos a atenção o fato de que dentro da sinagoga estivesse também um homem possuído por um espírito mau. Jesus, no entanto, cheio do Espírito Santo, distinguiu perfeitamente que aquele homem estava possuído por um espírito mau. E penetrando no seu pensamento, deu a todos um ensinamento novo, cheio de autoridade, despertando assim o espanto dos judeus, que não conhecia isso. Ele soube perceber a origem do questionamento daquele homem e assim livrou do domínio de Satanás. Amados irmãos e irmãs, apesar dos judeus não reconhecerem Jesus, dava prova de que era o Messias, o enviado de Deus para libertar os cativos. Assim sendo, ele procurava as pessoas que eram prisioneiras e estavam sob o domínio dos espíritos maus e tinha autoridade porque não se deixava acovardar, consciente do poder que Deus lhe considera e da missão que lhe havia sido entregue. Então, até os demônios o temia, pois sabia que sabia que Jesus era o Santo de Deus. Isso despertava a admiração do povo que frequentava a sinagoga. Amados irmãos e irmãs,
queridas famílias, hoje também, até mesmo dentro da igreja, nos locais de reunião de oração, existe alguém que, influenciado pelo inimigo, tenta desvirtuar o trabalho de edificação do reino. Jesus sabe muito bem disso, porque conhece profundo o nosso ser. Ele conhece o nosso coração. Por isso, ele vem nos tirar das garras dos espíritos maus, que teimam em desafiar os homens, mas não pode com Deus. Perceba que as obras que Jesus realizava naquele tempo, também hoje, eles a realiza. E para isso, para essas obras acontecer, nós somos seus instrumentos. Ou seja, em nome de Jesus, nós também podemos expulsar o mal e calar a boca dos impertinentes. Mas, amados irmãos e irmãs, precisamos refletir. Se Jesus veio nos restituir a dignidade do Filho de Deus, irmãos dele, e se ele nos deu o seu Espírito Santo que tem poder de fazer e desfazer, por que então também não usamos da autoridade que ele nos dá para realizar milagres e prodígios? Para que os ensinamentos que nós damos a alguém tenha credibilidade, deve ser acompanhado das nossas ações, do nosso testemunho fiel ao que pregamos. Resta-me então, amados irmãos e irmãs, perceber que Jesus tinha autoridade porque não só ensinava, mas também agia. A nossa autoridade vem do nosso testemunho, da nossa firmeza e convicção. Portanto, caros irmãos e irmãs, neste dia de hoje, devemos refletir qual a diferença entre falar e agir. Você é uma pessoa que tem autoridade ao falar? As pessoas ao seu redor lhe dão crédito? Você tem agido da mesma forma como ensina aos outros a agir? Quais as obras que Jesus tem realizado em você e na sua família? Reflita no dia de hoje. Você também espalha a fama de Jesus, contando as coisas boas que ele já lhe fez, que ele provocou na sua vida? Como está o anúncio de Jesus em sua vida? Portanto, nesse dia de hoje, peçamos em oração o Espírito de poder, que ele possa nos revestirmos com a força divina, para que possamos, assim como Jesus, revelar a bondade do Pai em favor da humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, uma santa e abençoada terça-feira, e que desça sobre você, sobre vocês, sobre toda a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.